Pele, a deusa do fogo e dos vulcões. Jovem viajante, antes que esta lenda comece, escute com atenção. Inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia. Ative o sino, como os navegadores ativavam suas estrelas guia, e siga comigo por este oceano de histórias que moldaram povos e ilhas. Pele. O nome dela é sussurrado em cantos ancestrais, lembrado nos ventos que descem das montanhas de fogo e visto nos rios incandescentes de lava que ainda hoje correm pelo Havaí. Ela é a chama que cria, a fúria que destrói, a guardiã que molda a própria terra sob os pés dos homens. Mas para entender Pele, precisamos voltar muito antes da criação das ilhas, ao tempo em que o céu e a terra ainda eram jovens, e os deuses caminhavam lado a lado com os mortais. A origem de Pele. Pele nasceu em Kaiky, a terra ancestral dos deuses. Seu pai era Kani Milolhai, uma figura divina associada à criação e à vida. Sua mãe, Almeia, era deusa da fertilidade e do renascimento. Desse casal surgiram filhos de imenso poder, mas nenhum deles irradiava tanta intensidade quanto Pele. Desde pequena, seus olhos brilhavam como carvões acesos, e seus cabelos se moviam como se fossem labaredas vivas. Mas junto dela nasceram também seus irmãos. Iaka, sua irmã mais nova, que se tornaria a deusa da dança e do canto, guardiã das florestas e companheira fiel. Kamoali'i, o deus tubarão, seu irmão protetor que dominava os oceanos. E, claro, Namaka, a irmã que encarnava o mar em sua fúria, destinada a se tornar sua maior inimiga. Essa família poderosa trazia consigo tanto união quanto conflitos. Os deuses sabiam que Pele carregava uma chama que poderia transformar tudo ao seu redor. Quando ela caminhava, as árvores secavam. Quando respirava fundo, o ar se tornava quente como o vento de uma fornalha. Sua mãe, temendo a intensidade daquela criança, envolveu-a em mantos e cabelos, como se pudesse conter sua chama. Mas nada poderia diminuir a natureza de Pele. O início da rivalidade com Namaka. Pele, desde cedo, mostrou-se curiosa, aventureira e impetuosa. Em seu coração, havia um desejo incontrolável de conquistar terras, de abrir espaço para o fogo onde quer que fosse. Mas isso entrou em conflito com Namaka, que via no mar o poder supremo, capaz de cobrir e dominar toda a terra. O fogo de Pele e as ondas de Namaka não poderiam coexistir. A primeira grande batalha entre as irmãs aconteceu ainda em Kaiky. Enquanto Pele erguia chamas que consumiam montanhas, Namaka invocava ondas que engoliam vales inteiros. O choque era tão violento que rachaduras se abriram na terra, e a própria Kaiky tremeu diante das forças colossais. Após essa luta, ficou claro que não havia espaço para as duas no mesmo lugar. Pele teria que partir. A jornada pelo oceano. Assim começou a grande viagem de Pele. Com seus irmãos, ela embarcou em canoas sagradas, navegando pelo vasto Pacífico em busca de um lar. Imagine a cena: dezenas de embarcações deslizando sobre as ondas, as estrelas guiando os navegadores, tochas iluminando os rostos determinados dos deuses. Na proa, Pele mantinha os olhos fixos no horizonte, segurando em suas mãos a promessa do fogo. Cada ilha que encontrava pelo caminho era testada. Ao chegar, Pele cravava sua chama na terra, fazendo o solo estremecer e a lava surgir. Se o terreno não suportava, se a ilha não resistia, ela abandonava em cinzas e seguia adiante. Foi assim que passou por muitas terras, sempre perseguida pela fúria de Namaka, que não cessava em tentar apagá-la com ondas violentas e tempestades. Essas viagens moldaram não apenas a história de Pele, mas também a dos povos que mais tarde se fixariam nessas terras. Pois cada erupção era vista como um aviso, cada ilha destruída como uma lembrança da força divina que governava o destino. A chegada ao Havaí. Após longa jornada, Pele encontrou o que buscava. As ilhas que hoje conhecemos como Havaí tornaram-se seu lar definitivo. Ali, ao tocar a terra com sua essência ardente, ela fez surgir vulcões que alcançavam o céu. A lava corria como rios flamejantes, caindo no oceano e fazendo brotar nuvens de vapor que se erguiam como colunas sagradas.
Foi em Kilauea, o vulcão mais famoso e ativo, que Pele fixou sua morada. Ali, ela passou a habitar tanto na forma física quanto espiritual. Muitos acreditam que até hoje, nas erupções, é possível ver seu rosto no fogo e na fumaça. Jovem viajante, inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia e siga acompanhando estas histórias que moldam não apenas terras, mas também o imaginário de povos inteiros. As batalhas contra Namaka. Mas a paz nunca foi total. Namaka, incansável, continuava a persegui-la. Em muitas ocasiões, as duas voltaram a se enfrentar. Ondas gigantes avançavam contra rios de lava, e onde se encontravam, nascia um espetáculo de vapor e trovões. Os céus escureciam, e a terra tremia. Essas batalhas não apenas destruíam paisagens, mas também criavam novas terras. O mundo polinésio era remodelado a cada embate entre as duas irmãs. O fogo que destrói e o solo que renova. A presença de Pele não era apenas temida, era também respeitada. Pois, após cada destruição, vinha a renovação. Quando a lava esfriava, transformava-se em solo fértil, capaz de sustentar florestas exuberantes e colheitas abundantes. Os povos entendiam que sem o fogo, não haveria vida. O ciclo da destruição e da criação era a essência da própria existência. O culto à Pele. Por isso, nas aldeias, rituais eram realizados em sua honra. Flores, frutas e cestos trançados eram deixados às margens das crateras. Cânticos antigos ecoavam nas noites de lua cheia, pedindo proteção e fertilidade. Até hoje, muitos havaianos acreditam que retirar pedras de lava de seus vulcões é um insulto à Pele. Turistas que levaram rochas para casa relatam azar e tragédias, enviando as pedras de volta em busca de perdão. Essa tradição moderna mostra como a presença de Pele ainda é viva, mesmo em tempos atuais. Ative o sino, jovem viajante, e caminhe comigo como os antigos navegadores que seguiam as estrelas. Não perca nenhuma das lendas que ainda estão por vir. A dualidade de Pele. No coração dessa lenda, está a dualidade. Pele é tanto destruição quanto criação. Ela lembra que a vida é feita de ciclos, que da perda nasce a oportunidade, e que da fúria pode surgir a esperança. Olhar para os vulcões havaianos é olhar para o próprio espírito de Pele, que jamais se apaga. Jovem viajante, inscreva-se agora e siga essa travessia. Pois as lendas da Polinésia são como o mar, infinitas, misteriosas e eternas. E assim como Pele moldou as ilhas com fogo e coragem, nós moldamos nossas memórias com histórias que atravessam séculos. As próximas lendas aguardam por você.